Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de setembro de 2019. São 11 horas e 5 minutos. Lição número 2, do dia 13 de outubro de 2019. Lições bíblicas da CPAD, da classe de jovens. E todos foram cheios do Espírito Santo. Texto do dia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Síntese: conforme havia prometido Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram em novas línguas. Agenda de leitura. Segunda-feira, Atos capítulo 2, versículo 1, a união de propósitos. Terça-feira, Marcos capítulo 16, versículo 17, a promessa de falar novas línguas. Quarta-feira, Atos capítulo 2, versículo 4, falando em outras línguas. Quinta-feira, Lucas capítulo 24, versículo 49, o Espírito Santo como revestimento de poder. Sexta-feira, aos Romanos capítulo 15, versículo 19, pregando no poder do Espírito Santo. Sábado, Gálatas capítulo 5, versículo 16, andando no Espírito. Domingo, 1 João capítulo 3, versículo 24, o Espírito Santo como um presente divino. Objetivos: mostrar a expectativa da promessa no Pentecostes, destacar os sinais que ocorreram no Pentecostes e que evidenciaram que todos foram cheios do Espírito Santo, mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente. Texto bíblico, Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mostos. Introdução. Conforme Jesus havia prometido no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa. Esse evento foi a confirmação de que os discípulos seriam cheios de poder para poderem testemunhar com ousadia e impactar seus ouvintes acerca do que conheciam. Alguns sinais foram experimentados apenas naquele dia, como o som semelhante a um vento impetuoso e as línguas partidas como que de fogo sobre a cabeça deles, mas a promessa na vinda do Espírito Santo como revestimento de poder, como falar em línguas estranhas, continua real em nossos dias. A descida do Espírito Santo marcou o início de um novo tempo em que aqueles primeiros cristãos seriam capacitados e impelidos a levarem o Evangelho. A divulgação das boas novas não ficaria restrita a Jerusalém ou somente a Israel,
mas para toda a terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A vinda do Espírito tem essa finalidade na vida do crente, de fazê-lo testemunhar do amor de Cristo a todos sem distinção. Nesse dia de Pentecostes aconteceram essas coisas. E hoje é raro, é extremamente raro acontecer, mas ainda acontece, de uma pessoa que não fala um determinado idioma, mas por ser batizado com o Espírito Santo, ele acaba falando. Já aconteceu, por exemplo, na minha igreja. Uma pessoa que tinha apenas a quarta série primária falou em castelhano fluente. E isso é raro, é muito raro, mas ainda existe nos dias atuais. Entretanto, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que permanece até hoje e permanecerá até a vinda de Jesus. A expectativa para a promessa. Unidos no mesmo propósito. A partir do momento que Jesus ordenou que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, eles permaneceram unidos ali. Voltaram para a cidade juntos, foram ao cenáculo juntos, decidiram o substituto de Judas juntos. Atos capítulo 1, versículos 24 e 25. E continuaram juntos no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. Há poder na unidade. O salmista declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Deus se agrada quando seus filhos estão unidos e ele se manifesta quando estão imbuídos no mesmo propósito. Certa vez Jesus afirmou: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. No cenáculo, todos estavam no mesmo propósito, em concordância, aguardando a promessa do Espírito Santo. Quando estamos unidos, reunidos no mesmo lugar e em comunhão, a promessa do Senhor vem para a sua igreja. Muitas das vezes iremos ao templo, vamos para adorar, no propósito de adorar, mas muitas das vezes nos perdemos no momento da adoração e olhamos para outras coisas, e por essas razões acaba que não acontecem muitas coisas nos nossos cultos, não há o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não estamos no mesmo propósito. Entretanto, quando estamos no mesmo propósito, imbuídos naquilo que nós queremos, naquilo que é comum para todos, aí sim o Espírito atua. Por quê? Porque aí está uma união. E Deus abençoa esta união, como o próprio salmista aqui nos fala. Oração é indispensável para o cumprimento da promessa. Alguém já sugeriu que a oração é a forma que temos de tocar os céus. Sim, a oração do crente é ouvida por Deus, mesmo naqueles momentos que nos sentimos fracos espiritualmente. O Senhor está com seus ouvidos atentos à nossa voz. O profeta Isaías nos lembra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1. A Bíblia relata que aqueles homens e mulheres perseveraram unanimemente em oração e súplicas, depois de ter recebido do próprio Jesus a certeza da vinda do Espírito Santo. Nunca devemos pensar que somente pelo fato de termos recebido uma promessa divina não precisamos mais orar. Ao contrário, a oração deve ser a mola propulsora do crente que deseja que Deus realize todos os seus planos em sua vida, e mesmo aquela oração breve, mas com fervor, é válida. Como disse o pregador e escritor John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Quando recebemos algo da parte do Senhor, quando estamos em oração, claro que existe a alegria de receber, entretanto nós não podemos parar. Eu me lembro que certa vez eu estava conversando com uma irmã e ela durante 25 anos orou para que Deus salvasse seu esposo. E durante 25 anos ela orou. E quando Deus salvou ele, eu virei para ela e disse para ela assim: minha irmã, agora a senhora não precisa mais orar, né? Ela virou para mim e disse assim: não, meu filho, agora eu preciso orar mais para que ele continue firme na presença do Senhor.
Em outras palavras, nós precisamos viver em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos dirá que orai sem cessar. Nós precisamos ter sempre um motivo para orar. E isso é bem simples de entender, porque você, quando novo, de repente até um pouco mais velho, com seus pais, os seus avós ou os seus responsáveis, o seu pai, eu vou pegar aqui o pai aqui que é para dar uma dinâmica mais certa, ele sabe do que você precisa, mas não é legal quando você chega para o seu pai e olha, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que é isso? Isso é uma comunhão, isso você se achega ao Pai. Assim é com o Senhor. Quando você ora a Deus, você está conversando com o seu Pai. A oração é uma conversa com o Pai, é uma conversa íntima com o Pai. Então não deixe de orar. Tenha comunhão com o Senhor. A imprevisibilidade da sua chegada. O texto nos mostra que aqueles homens e mulheres estavam numa grande expectativa pelo cumprimento da promessa, todos juntos no mesmo lugar em oração, e restava apenas a vinda daquele que é o Consolador e o que os encheria de poder. E de repente, sem aviso prévio, veio um som do céu, como de um vento impetuoso. Atos 2:2. Embora aquelas pessoas aguardassem a promessa, elas não tinham ideia de quando ia acontecer de fato. Deus age assim em nossas vidas. De repente, Ele cumpre e envia sua bênção sobre nós. E muitas vezes isso acontece quando apenas descansamos nos seus braços e aguardamos o seu tempo. Salmos 37:4 nos dirá: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Quando Deus te faz uma promessa, geralmente Ele não especifica muito tempo. Claro, aquela promessa, uma promessa ou outra, Deus estipula o tempo, mas geralmente não. Geralmente Ele só diz que vai fazer, mas não diz quando. Então você precisa continuar orando, crendo que o Senhor fará, porque é o tempo do Senhor e não o nosso tempo. Ponto importante: a busca contínua por Deus deve caracterizar nosso viver enquanto aguardamos algo da parte do Senhor. Uma vida piedosa de oração nos dará mais paz no período da espera. Então você continue orando, continue crendo, porque certamente o Senhor fará, segundo a vontade dEle. Mas se Ele prometeu, Ele cumprirá. Cheios do Espírito Santo. Sinais da presença do Espírito Santo. Quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, alguns sinais sobrenaturais aconteceram. Primeiro, um som do céu como de um vento. Depois do som, diz o texto que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 3. João Batista já havia falado do batismo com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3:11. Na Bíblia, o fogo simboliza purificação e é um sinal da atuação divina. O fogo, ele é para purificar. Isaías capítulo 6 nos falará que um serafim veio com antenais e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. E hoje, as suas obras, se passar pelo fogo, elas permanecerão ou serão destruídas? Que as suas obras sejam aprovadas pelo fogo. Falando em outras línguas. A Bíblia relata que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse sinal, as línguas estranhas, demonstrou claramente que era algo divino acontecendo naquele local, pois aqueles homens de repente começaram a emitir palavras de uma língua desconhecida. Falavam aquilo que o Espírito Santo lhes concedia que proferissem. O termo usado no grego refere-se a um falar inflamado ou entusiasmado. Eles não estão pregando, mas exaltando a Deus no poder do Espírito naquele momento especial. Não foi a jubilosa oração em línguas do grupo de discípulos que levou aquelas pessoas ao arrependimento, mas a pregação poderosa de Pedro. Porém, as línguas foram um sinal de que aquele acontecimento era divino.
Por isso, afirmamos que o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em novas línguas. Portanto, a questão, muitas das vezes as pessoas pensam, que por serem batizadas com o Espírito Santo, por falar em outras línguas, isso convencerá ao homem. A Bíblia diz, João 16:8, que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o Espírito e não a pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Alcançando outras nações. Interessante perceber que havia naquele dia pessoas de muitas nações, em torno de 15 regiões do vasto Império Romano, e eles entenderam o que fora dito em suas línguas maternas. Aquele episódio marcou o começo da Igreja Cristã e o início de uma obra multilingüe, de âmbito internacional, que continua até os nossos dias. Mais tarde, Pedro, cheio do Espírito Santo, profere um sermão poderoso que atinge o coração daqueles homens, e ao final quase 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. Então é a palavra, é a pregação da palavra que traz arrependimento ao povo, ao conhecimento do que o homem tem de Deus, através da palavra. Ponto importante: os sinais de um dia de Pentecostes demonstram que aquele evento se tratava de algo divino. Quando buscamos ser continuamente cheios do Espírito Santo, as pessoas veem Deus em nossas vidas. Por isso, você é um exemplo. Você é a Bíblia que muitas pessoas leem. Então, seja sim um exemplo. Continue sendo exemplo. O propósito do Espírito Santo, ainda que muitas das vezes, nem mesmo os pastores, líderes, não valorizem, não te dão o valor que você merece, mas o Senhor está te vendo, você está sendo um exemplo. Então continue sendo exemplo, que através da sua vida o reino do Senhor crescerá. O propósito do Espírito Santo: toda pessoa nascida de novo tem um Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador passa a ser templo, morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus pelo amor que nos foi derramado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Não existe a possibilidade de ser um crente sem ser a morada do Espírito Santo. Segundo Tiago, o Espírito Santo tem ciúmes daqueles em quem habita. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ciúme é uma palavra que eu acho bastante interessante, porque o ciúme no original quer dizer zelo. Portanto, o Espírito Santo tem zelo do templo onde ele habita. E sim, você é morada do Espírito Santo. Ainda que você seja um novo convertido, você é sim a morada do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma aos seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai e seriam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Esse poder os ajudaria a cumprir a missão de pregar a palavra de Deus a todas as nações sem a presença visível de Cristo, mas com a presença invisível do Espírito Santo. Mateus 28, 18 ao 20. Miles Pillman declara que a característica principal dessa promessa é o poder para o serviço e não a regeneração para a vida eterna. Cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação e que tem o objetivo de capacitar o crente com poder para que ele testemunhe de Cristo e sirva à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, não é porque uma pessoa é batizada com o Espírito Santo que ela é uma pessoa salva. Há muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas que, se não vigiar, perdem a salvação. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, não é garantia de salvação. E sobre a questão de testemunhar de Cristo, o batismo com o Espírito Santo faz com que a pessoa fale com mais entusiasmo, é mais vibrante, tem poder para testificar, é mais impactante. Entretanto, mesmo se você não for batizado com o Espírito Santo, isso não te impede de fazer a obra, isso não impede de você testemunhar com entusiasmo ou se impactar pessoas. Você tem a mesma
capacidade de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo como guia e santificador. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito da verdade os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar-se de tudo que ele havia dito. João capítulo 14, versículo 26. Ele também disse que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. João 16, 13. Em um mundo com tantas atrações, ventos de doutrina e filosofias, como é bom saber que o Espírito Santo que habita em nós nos guia aquilo que é verdadeiro e que agrada a Deus. Esse mesmo Espírito também nos santifica, nos alertando toda vez que corremos perigo de pecar contra Deus. E toda vez que queremos e realizamos algo que agrada ao Senhor, sabemos que não é por vontade nossa, mas procede do próprio Espírito Santo, que efetua em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2,13. Que maravilha sabermos que temos esse tesouro habitando em nós, nos santificando, guiando e nos ajudando em momentos de fraqueza. E até mesmo quando não sabemos orar, Ele nos ajuda levando ao Pai nossas orações e súplicas. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo ele faz algo na nossa vida que eu acho bastante interessante. Uma das questões é Ele que nos guia, Ele que nos leva para aquilo que é verdadeiro. É o Espírito Santo que nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito. E uma outra questão que eu acredito que, apesar de ele, claro, ser o Consolador, mas uma outra questão, muitas das vezes você já deve ter passado por isso, de você quando vai orar e você não conseguir proferir palavras. Geralmente você apenas chora, você não consegue nem mesmo orar. E você já reparou que todas as vezes que acontece isso, Deus te dá vitória? Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele traduz as tuas lágrimas para o Senhor. Ele é o nosso intérprete. Então, muitas das vezes, quando você estiver na sua casa, assistindo, por exemplo, um noticiário e ver uma determinada pessoa de um outro idioma, de um outro país, falando no seu idioma, e o outro traduzindo, você vai entender e vai se lembrar que é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Quando nós falamos algo ou que nós choramos e nós não conseguimos orar, é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele traduz as nossas lágrimas para o Senhor. Ponto importante. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder na vida do crente, para testemunhar o Evangelho, e as línguas estranhas são a evidência inicial desse batismo. Deixa eu colocar um pouco de lenha na fogueira, como diz o outro. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria, ou também a língua dos homens. Muitas pessoas acreditam que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fala a língua dos anjos. Isso não tem evidência bíblica. Quando o apóstolo Paulo disse essas coisas, ele estava falando sobre a questão de conhecimento. Porque lá em Corinto as pessoas davam muito valor ao conhecimento humano, ao estudo. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que mesmo se ele falasse todos os idiomas da terra e mesmo o dos anjos, ainda assim não seria, nada valeria se ele não tivesse amor. Em outras palavras, não é que o anjo não tenha um idioma. É possível, é muito provável até que os anjos tenham a sua língua, o seu idioma, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, não é essa língua que você fala, pelo menos não há evidência bíblica para isso. Subsídio. Este dom inaugural do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um evento fundamental na teologia da história da salvação apresentada por Lucas. Não admira observar que Lucas oferece uma descrição de muitas partes para a transferência do Espírito. Devido à dimensão carismático-profética do Pentecostes, a expressão favorita de Lucas, cheios do Espírito Santo, aproxima-se melhor do pleno significado do dom do Espírito. Contudo, nenhuma expressão isolada é suficientemente abrangente para transmitir de maneira adequada o significado completo do evento. Portanto, na narrativa de Lucas, temos ao mesmo tempo um revestimento, um batismo, uma capacitação, um enchimento e um derramamento do Espírito. Conforme Lucas usa as expressões, vemos que são essencialmente sinônimas. Cada expressão fornece nuances distintivas
e importante para o significado do fenômeno complexo. Conclusão. O Espírito Santo desceu para cumprir a promessa de que seriam cheios de poder para testemunhar por toda a terra. Essa promessa ainda é válida para a igreja hoje, pois Deus deseja encher e capacitar seus filhos para que cumpram a grande comissão. Hora da revisão. Pergunta: quando ocorreu a descida do Espírito Santo? Resposta: a descida do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, festa judaica importante, 50 dias após a Páscoa. Atos capítulo 2, versículo 1. Pergunta: o que significou aqueles sinais da vinda do Espírito no dia de Pentecostes? Resposta: significou que aquele acontecimento era de fato de origem divina. Aqueles sinais deixaram claro às pessoas que Deus havia realizado algo. Atos capítulo 2, versículo 2. Pergunta: por que é importante para o crente ser cheio do Espírito Santo? Resposta: é importante para que viva de forma plena e santa, a fim de que possa ser uma testemunha eficaz de Cristo. Pergunta: quais são algumas das atribuições do Espírito Santo na vida do crente? Resposta: o Espírito Santo tem o propósito de nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar-se de tudo que ele havia dito. João capítulo 14, versículo 26. Ele também nos guiaria em toda a verdade. João 16, 13. Também nos santifica, levando-nos a parecer cada vez mais com Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Pergunta: como podemos identificar que uma pessoa está deixando o Espírito Santo guiar sua vida? Resposta: por manifestar no seu dia a dia o fruto do Espírito. Para fechar, deixa eu concluir falando uma coisa. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não são cheias do Espírito. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, ou é o 18, me fugiu agora. Não vos embriaguei com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, há pessoas, se eu te falar um exemplo aqui bem simples, se você for ao correio, colocar uma carta no correio, você pode deixar a carta sem nenhum conteúdo, lacrar a carta e selar. Ela está selada, mas sem conteúdo. Você também pode pegar esta carta, uma outra carta, colocar um envelope, que eu digo, né? Pegar uma carta, colocar no envelope, levar ao correio e essa carta será selada, esse envelope será selado. Ou seja, então você tem duas cartas seladas, válidas, que será despachada da mesma forma. Uma com conteúdo e outra sem conteúdo. Da mesma forma é o cristão com o Espírito Santo. Há pessoas que são seladas com o Espírito Santo, são batizadas com o Espírito Santo e não têm conteúdo. E há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e que têm conteúdo. E também há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que não têm conteúdo, e há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas que têm conteúdo. De qualquer forma, o ideal é a gente crescer na graça e no conhecimento que é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enchendo cada vez mais do Espírito Santo, buscando Ele. Ainda que você ainda não recebeu a promessa, continue buscando, porque esta promessa também é para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!